Meu querido irmão, minha querida irmã, você já se perguntou por que algumas pessoas vivem na abundância que Deus preparou para elas, enquanto outras permanecem presas em ciclos de escassez e limitação? Você já questionou por que tantos filhos de Deus sonham com uma vida próspera, mas poucos realmente experimentam as bênçãos que o Pai Celestial tem reservado? Deixe-me te dizer algo que vai tocar profundamente seu coração. O segredo para uma vida abundante não está onde a maioria procura. Não está em livros de autoajuda escritos por homens que não conhecem a Deus. Não está em cursos caros que prometem riqueza fácil, nem mesmo em mentorias que custam fortunas. O manual da prosperidade verdadeira está mais perto de você do que imagina. Está em suas mãos, neste exato momento. Estou falando da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Sim, meu irmão, aquele livro que muitos veem apenas como um símbolo religioso, cheio de histórias antigas que parecem distantes da nossa realidade. Mas eu quero te revelar uma verdade poderosa. A Bíblia, quando lida com o coração aberto e o espírito receptivo, é o mais completo código de sabedoria, estratégia divina e princípios de sucesso duradouro que existe. E não estou exagerando. É que ninguém te ensinou a ler as Escrituras com os olhos da fé e da prosperidade. Sabe por quê? Porque por muito tempo tentaram pintar um Deus que glorifica a pobreza. Um Deus que quer ver você sempre humilhado, sem recursos, sem sonhos, apenas aceitando a vida como ela vem. Mas isso é uma mentira do inimigo. Deus nunca disse que o dinheiro é pecado. O que ele combate com firmeza é o amor ao dinheiro, a ganância, a idolatria dos bens materiais. O amor ao dinheiro, sim, é raiz de todos os males, mas o dinheiro, em si, é uma ferramenta que Deus criou para abençoar seus filhos. O ouro da terra, os recursos naturais, a capacidade de gerar riqueza, tudo isso foi criado pelo Altíssimo. Ele nunca disse que ser próspero é pecado. Pelo contrário, Ol Pará Rosei, aquele jovem que foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, caluniado e preso injustamente, mas que se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Por que isso aconteceu? Porque Deus é um Deus de processos, mas também é um Deus de resultados. José teve visão, manteve sua fidelidade, preservou seu caráter e agiu com sabedoria. É essa combinação que transforma destinos, meu irmão. E aqui entramos em algo extraordinário que quero compartilhar com você. Você sabia que muitos dos princípios que homens como Napoleão Hill descobriram ao estudar pessoas bem-sucedidas já estavam escritos nas Sagradas Escrituras há milhares de anos? Isso mesmo, eles apenas organizaram e sistematizaram o que Deus já havia revelado muito antes. Por exemplo, quando se fala que a riqueza começa na mente, que antes de ter dinheiro no bolso você precisa ter propósito na alma, isso te lembra algo? Provérbios 23. Assim te declara, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Você entende o que isso significa? Se você se enxerga como pequeno, viverá pequeno. Se se vê como alguém sem valor, é assim que se comportará. Mas, se você compreende que é filho do Rei dos Reis, que tem um propósito divino, começará a andar com outra postura, outra visão, outra autoridade. E aqui está um ponto crucial que muitos ignoram. A Bíblia não é um bilhete premiado da loteria e um mapa para a vida abundante. Ela não promete atalhos, mas revela o caminho. E caminho exige movimento, exige fé em ação. Jesus nunca disse, fiquem aí sentados esperando que o maná caia do céu. Ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar é verbo de ação. Ele também ensinou, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Em momento algum Jesus incentivou a passividade. Ele sempre ensinou sobre fé em movimento, sobre oração com ação. E aqui entra uma verdade poderosa que quero gravar em seu coração. Desejo, ardente mais fé, mais ação persistente, é igual à manifestação das promessas de Deus. Parece moderno, mas olhe o que Tiago escreveu inspirado pelo Espírito Santo. A fé sem obras é morta. É a mesma essência com linguagem bíblica. A verdade é que as maiores conquistas não nascem apenas de orações, mas da união entre fé e atitude. Pense comigo, você pode orar todos os dias pedindo oportunidades, mas se não tiver coragem para atravessar a porta quando Deus a abrir, de que adianta? Você pode jejuar pedindo multiplicação, mas se não souber administrar o que já tem nas mãos, tudo continuará estagnado. É como na parábola dos talentos que Jesus contou. Um servo recebeu 5 talentos, outro 2, outro 1. Os 2 primeiros multiplicaram, o último enterrou o que recebeu e foi repreendido pelo Senhor. Você entende a lição? O problema não é ter pouco,
O problema é não fazer nada com o pouco que Deus te deu. Isso não é apenas uma parábola, é um princípio espiritual universal. Muitos vivem em inércia espiritual, naquela paralisia disfarçada de espera no Senhor. Naquela ideia de que um dia tudo vai mudar, mas eles mesmos não mudam nada. Você pode sonhar alto, fazer vigílias, repetir versículos no espelho, mas se não agir, tudo continua igual. A diferença entre quem vive na abundância de Deus e quem só sonha com ela está na obediência aos princípios divinos, e os princípios de Deus exigem constância, exigem coragem, exigem sacrifício, não existe excelência sem esforço, não existe chamado sem responsabilidade, e principalmente, não existe colheita sem plantio. Sabe o que isso significa? Que se você está esperando pela vida dos seus sonhos, precisa parar de esperar e começar a construir com as mãos que Deus te deu. Não há outro caminho. Isso não é castigo, é privilégio. O Senhor te deu ferramentas poderosas. Sua mente, sua fé, sua capacidade de aprender, de decidir, de criar, e agora Ele espera que você se levante e use tudo isso para a glória do seu nome e para o cumprimento do propósito que Ele plantou em seu coração. E olha, se tudo isso que você está ouvindo mexeu com sua alma de alguma forma, então preste atenção, porque daqui para frente vai ficar ainda mais profundo. Existe um padrão espiritual que separa quem apenas sobrevive de quem realmente prospera. E esse padrão não tem nada a ver com sorte ou acaso, tem a ver com uma decisão, tem a ver com a forma como você se posiciona diante da vida e diante de Deus. A maioria das pessoas quer prosperar, mas continua esperando o cenário. Profeta. Quer colher, mas não planta. Quer resultados, mas foge do processo. Mas a prosperidade verdadeira não é um acidente, é uma construção espiritual. E essa construção começa dentro. Começa na renovação da mente. Passa pela transformação do coração, se manifesta em atitudes de fé e só depois se torna realidade visível. A palavra de Deus nos ensina que a mente é como um campo fértil. Tudo que você planta ali dentro, cresce. Mas o que você anda plantando? Dúvida, medo, pensamentos de derrota, porque a Bíblia já nos alertou. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12:2. Renovar a mente não é decorar versículos, é mudar completamente o sistema de pensamento. É parar de pensar como órfão e começar a pensar como filho do rei. É parar de se ver como derrotado e começar a se enxergar como mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas tem um detalhe aqui que derruba muita gente. Mudar a mente dá trabalho. Pensar diferente exige esforço espiritual. Renovar exige quebrantamento. É como arrancar raízes de amargura, de medo, de incredulidade que estão plantadas há anos, décadas. Mas só quem tem coragem de passar por esse processo é que experimenta um novo nível de vida. E é nesse ponto que muitos desistem. Porque dói, porque é desconfortável, porque mexe com estruturas antigas. Mas é aí que está a virada. É nesse exato momento em que a maioria desiste, que os poucos que perseveram assumem o controle da própria história. A palavra declara: onde não há visão, o povo se corrompe. Provérbios 2, las 9:18. Você já parou para meditar nisso? Não. É falta de sorte, não é falta de talento, é falta de visão espiritual. É não saber para onde Deus está te direcionando. Porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E é exatamente isso que mantém muita gente na mediocridade. Vivem no piloto automático espiritual, sem direção divina, sendo empurrados pelas circunstâncias em vez de serem guiados pelo Espírito Santo. Mas quando você tem um propósito divino, algo que arde em seu espírito, que te dá motivo para se levantar mesmo nos dias difíceis, tudo começa a se alinhar sobrenaturalmente. Você ganha autoridade espiritual para dizer não ao que te distrai. Você aprende a discernir o que consome seu tempo, sua energia, sua unção. E isso transforma tudo. Aliás, se você está aqui até agora ouvindo com o coração aberto, é porque o Espírito Santo está despertando algo em você. Existe uma sede de mais de Deus, uma fome de verdade. E se em algum momento esta palavra já tocou sua alma, eu quero te pedir algo. Deixe seu like neste vídeo como um ato de fé. Se inscreva neste canal, porque aqui você encontrará mais mensagens ungidas que vão edificar sua vida espiritual. Isso mostra para mim que você quer crescer nesta jornada de fé. E mais importante, mostra para você mesmo que está comprometido com sua transformação espiritual. Essa clareza de propósito que a Bíblia ensina é o que separa os realizadores dos frustrados. Jesus sabia exatamente por que havia vindo. Ele conhecia sua missão e porque tinha essa clareza, não se abalava com críticas nem se perdia com elogios.
Ele não era movido por aprovação humana, mas por direção divina. E essa é a mentalidade que você precisa desenvolver. Não viver pelo que os outros dizem sobre você, mas pelo que Deus já declarou sobre sua vida. E aqui vem outro princípio poderoso. Propósito sem prática vira frustração espiritual. Não adianta ter visão e não agir. Não adianta saber o que Deus quer e continuar adiando. Porque enquanto você espera o tempo perfeito, o tempo está passando. E a colheita não vem para quem espera passivamente. Ela vem para quem planta com fé. Você quer prosperar? Então se pergunte agora: o que você tem feito com os talentos que Deus te deu? Lembra da parábola? O problema do servo que enterrou o talento não foi ter pouco, foi ter medo, foi não agir. E sabe o que é mais impactante? Até o pouco que ele tinha foi tirado. Isso revela um princípio que poucos aceitam. O céu, multiplicação, não inércia. Muitos vivem fugindo da decisão, empurrando a responsabilidade para depois, para segunda-feira, para o mês que vem, para quando tudo estiver perfeito. Mas deixe-me te contar uma verdade. Nada vai estar 100% perfeito. O momento perfeito é aquele em que você decide obedecer a Deus agora. A diferença entre os que vencem e os que ficam pelo caminho está em um passo. O passo de agir mesmo com medo, mesmo sem todas as garantias. É isso que te move da intenção para a manifestação, do sonho para a realidade, do plano para a colheita. Porque fé sem atitude é apenas um desejo bonito, mas fé com atitude move montanhas, transforma vidas, cria legados eternos. Essa altura, talvez você já tenha compreendido que querer prosperar não é pecado, que sonhar alto não é vaidade, que crescer, construir, multiplicar não são sinais de ganância, mas sim de obediência, quando tudo isso está alinhado com o propósito de Deus. Mas agora vem a parte que separa os determinados dos curiosos. A excelência espiritual. É aqui que muitos tropeçam, porque excelência exige esforço. Esforço cansa. Excelência exige atenção, exige repetição, exige persistência mesmo quando ninguém está vendo. E convenhamos, a maioria quer os resultados da excelência, mas não quer pagar o preço dela. A palavra declara em Colossenses 3:23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Isso é poderoso. Sabe o que significa? Que o nível da sua entrega não pode depender do reconhecimento humano. Não pode depender se tem alguém te aplaudindo ou não. Não importa se é um projeto gigante ou uma tarefa simples. Você entrega o seu melhor porque entendeu para quem está trabalhando. Isso muda tudo, porque quem tem essa mentalidade não faz as coisas de qualquer jeito. Não vive por impulso, não age conforme o humor. Essa pessoa ela vive com propósito, vive com intenção divina, vive com um padrão celestial, e isso inevitavelmente atrai resultados sobrenaturais. A Bíblia fala muito sobre autodisciplina espiritual. Ela ensina que todo grande reino, seja financeiro, espiritual ou emocional, começa com o domínio dos próprios pensamentos. Ou seja, você não vence fora até vencer dentro. E as Escrituras confirmam isso com clareza. O desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. Provérbios, las 9:25 La noite. Desejar todo mundo deseja, sonhar todo mundo sonha, mas suportar a disciplina diária, isso poucos fazem. A maioria quer mudar de vida, mas não quer mudar de hábitos. Quer a colheita, mas foge da plantação. Quer ser usado por Deus, mas não quer se preparar. E Deus não é um mágico. Ele é um pai que confia responsabilidades nas mãos dos que estão preparados. Veja Jesus. Antes de realizar milagres, ele orava. Antes de multiplicar pães, ele jejuava. Antes de ser a resposta para multidões, ele se retirava para estar com o Pai. Isso é disciplina espiritual. Isso é domínio. Isso é preparação. Não existe manifestação sobrenatural sem fundamento espiritual. E quer ver um exemplo incrível disso? Olhe para Daniel, um jovem judeu exilado cercado por luxo, status, comidas finas, tudo aos seus pés. Ele poderia ter se rendido àquela cultura, poderia ter se acomodado, mas o que ele fez? Escolheu a disciplina, preferiu santidade à conveniência, preferiu consistência à aparência. E qual foi o resultado? Ele se tornou conselheiro de reis, um homem de Deus numa terra estranha, no topo do império mais poderoso da época. Isso não é acaso, isso é princípio espiritual. O mundo não recompensa quem começa bem. O mundo recompensa quem permanece fiel quando todo mundo já desistiu, quando a empolgação passa, quando o apoio some, quando o silêncio se torna a única companhia. E é aí que sua fidelidade será testada. Deus nunca prometeu facilidades, mas prometeu sua presença. E isso é muito mais valioso, porque quem tem a presença de Deus
carrega a força necessária para suportar qualquer processo. A palavra nos ensina que a dor sempre carrega a semente de um benefício equivalente. A Bíblia ecoa essa verdade. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Mas repare bem, todas as coisas, não são só as boas, são também as dores, os fracassos, os nãos, as traições, as portas fechadas. José foi injustiçado, preso, esquecido, mas não desistiu, não perdeu a visão. E quando teve o poder em mãos, não sei vingo, perdoou, multiplicou, salvou vidas. Isso é resiliência espiritual. É cair 7 vezes e levantar 8. É chorar à noite e acordar com fé renovada pela manhã. É sentir medo, mas não parar. É continuar construindo mesmo quando parece que tudo está desmoronando. Isso é o que a Bíblia chama de perseverança dos santos. Aquela força que surge do Espírito Santo, como um fogo que ninguém consegue apagar. Aquela convicção que permanece mesmo quando os resultados ainda não apareceram. E, lembrar de algo importante. Deus não precisa de multidões para começar algo grande. Ele só precisa de alguém disponível. E talvez, só talvez, esse alguém seja você. Talvez ele já tenha plantado tudo o que você precisa em seu espírito e está esperando apenas uma coisa: seu movimento de fé. Porque prosperidade real não é um prêmio para poucos. É o destino de quem decide obedecer aos princípios divinos. E quando você obedece com fé, com ação e com constância, algo sobrenatural começa a acontecer. Sua mente se alinha com a mente de Cristo. Seu coração se fortalece no Senhor. Suas mãos se tornam produtivas para o reino. E sua vida começa a produzir frutos que abençoam você e todos ao seu redor. Até aqui você já compreendeu que disciplina, excelência e perseverança são pilares da verdadeira prosperidade. Mas agora vamos entrar numa das áreas mais negligenciadas e ao mesmo tempo mais poderosas nesse processo de transformação: sua identidade em Cristo. Sim, a forma como você se enxerga diante de Deus, porque não adianta buscar prosperidade se por dentro você ainda se vê como órfão espiritual. Não adianta declarar promessas se no fundo você não acredita que é digno de vivê-las. A mente é o solo, a identidade é a raiz. Se a raiz estiver contaminada, o fruto nunca será saudável. A palavra declara: porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Não é poesia, é lei espiritual, é verdade eterna. Sua vida hoje é o reflexo da forma como você pensa sobre si mesmo. E se você quer viver algo novo, precisa começar a pensar de forma nova sobre quem você é em Cristo. Só que tem um detalhe aqui: pensar diferente não é repetir confissões positivas. É assumir uma nova identidade espiritual, é se levantar como alguém que sabe quem é no reino de Deus. E isso exige mais que emoção. Exige revelação. Jesus nunca precisou provar nada para ninguém. Ele sabia quem era, e porque sabia, não se abalava com perseguições, não se vendia por elogios, não se moldava às expectativas dos outros. Ele tinha clareza, tinha foco, tinha uma visão interna forte, que nada externo conseguia desviá-lo da missão. E essa clareza é o que falta para muita gente. Tem gente que vai à igreja, lê a Bíblia, ora todos os dias, mas continua se vendo como pequena, continua se vendo como alguém que não merece, continua se vendo como vítima das circunstâncias. E aí fica aquela contradição. Por um lado, declara prosperidade, por outro se sente indigna. Por um lado, pede abundância. Por outro, se vê como escassa. Por um lado, busca vitória. Por outro, se identifica com a derrota. E isso não funciona, porque você não pode colher uvas de espinheiros. Você não pode ter uma vida próspera com uma identidade de escassez. Você não pode manifestar abundância se por dentro ainda é aquela pessoa que se sente pequena, rejeitada, inadequada. A Bíblia sabia disso, por isso, insiste tanto na renovação da mente. Ela sabe que antes de mudar a vida, você precisa mudar a forma como se vê. E mudar a forma como se vê não é sobre autoestima superficial, não é sobre se achar melhor que os outros, é sobre reconhecer quem você realmente é no plano de Deus. É sobre entender que você não é um acidente, você não é um erro, você não é alguém que está aqui para sofrer e se conformar. Você é filho do Altíssimo, você tem propósito divino, você tem dons espirituais, você tem uma missão específica que só você pode cumprir. E quando você entende isso, quando isso se torna revelação em seu espírito, tudo muda. Sua postura muda, sua forma de falar muda, suas decisões mudam, seus relacionamentos mudam, porque você para de viver como mendigo e começa a viver como príncipe do reino. Você para de pedir migalhas
e começa a reivindicar sua herança espiritual. Você para de aceitar qualquer coisa e começa a exigir o melhor de Deus. Mas atenção, isso não é arrogância. Isso é consciência espiritual. Arrogância é se achar superior aos outros. Consciência é reconhecer seu valor sem diminuir ninguém. É saber que você tem algo único para oferecer ao reino. Algo que ninguém mais pode oferecer da forma que você oferece. E essa consciência, essa clareza sobre quem você é o que vai te dar coragem para sonhar grande, para agir com ousadia, para persistir mesmo quando tudo parece estar contra você. Porque quando você sabe quem você é em Cristo, não precisa da aprovação dos outros para validar seus sonhos. Não precisa que todo mundo entenda a sua visão para continuar caminhando. Não precisa que as circunstâncias sejam perfeitas para começar a construir. Você simplesmente age porque sobe que foi chamado para isso. E é essa convicção, essa certeza interna, que separa os que realizam dos que apenas sonham. E agora, chegando ao final desta palavra poderosa, eu quero te fazer uma pergunta que pode mudar sua vida. Quem você escolhe ser a partir de agora? Porque essa é a decisão mais importante que você pode tomar. Não é sobre o que você vai fazer, é sobre quem você vai ser. Porque quando você decide quem você é em Cristo, o que fazer se torna consequência natural. Se você se vê como alguém próspero, vai agir de forma próspera. Se você se vê como alguém disciplinado, vai desenvolver disciplina. Se você se vê como alguém que merece o melhor de Deus, vai buscar o melhor. Mas se você continua se vendo como pequeno, como limitado, como alguém que não merece, vai continuar vivendo uma vida pequena, limitada, aquém do seu potencial divino. A escolha é sua. Os princípios estão na palavra, o conhecimento está disponível, as ferramentas estão em suas mãos. A única coisa que falta é sua decisão de aplicar tudo isso. Não amanhã, não na próxima semana, mas agora, porque a vida que Deus preparou para você não está esperando você ficar pronto. Ela está esperando você começar a caminhar pela fé. E se esta palavra tocou seu coração, se o Espírito Santo despertou algo em você, eu quero te pedir 3 coisas importantes. Primeiro, deixe seu like neste vídeo como um ato de fé, mostrando que você recebeu esta palavra em seu coração. Segundo, se inscreva neste canal e ative o sininho, porque aqui você encontrará mais mensagens ungidas que vão edificar sua vida espiritual e te ajudar a crescer no propósito de Deus. E terceiro, deixe um comentário me contando qual verdade mais impactou você hoje. Qual revelação você vai aplicar em sua vida a partir de agora? Porque quando você compartilha, quando você se compromete publicamente com Deus, você está dando o primeiro passo real em direção à transformação. Lembre-se, Deus tem um plano perfeito para a sua vida, um plano de prosperidade, e não de mal, para te dar esperança e um futuro. E sua decisão de estar aqui, de absorver esta palavra, já é o início da sua jornada rumo à vida abundante que Ele preparou para você. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, e que Deus te abençoe poderosamente.